Começa prazo para reservar ações da Eletrobras com o saldo do FGTS. E você vai ver também. Corpo de última pessoa desaparecida é encontrado e bombeiros encerram as buscas em Pernambuco. 128 pessoas morreram na tragédia. A produção industrial aumentou pelo terceiro mês consecutivo, mas segue abaixo do nível pré-pandemia. Guerra na Ucrânia completa 100 dias e o conflito armado não dá sinais de estar perto do fim. Você vai saber mais sobre um procedimento estético que está fazendo a cabeça dos brasileiros, a harmonização facial. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Nesta sexta-feira, a comitiva brasileira, capitaneada pelo Ministério das Relações Exteriores, encerrou sua viagem a Angola. O grupo participou da 27ª reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Luanda. A solenidade foi conduzida pelo ministro das Relações Exteriores da República de Angola, o embaixador Tete Antônio. Fizeram parte das discussões representantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e do secretário executivo da CPLP, Zacarias da Costa. A comitiva do Brasil foi liderada pelo ministro de Estado das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, e teve a participação de parlamentares. O deputado federal Davi Soares deu detalhes sobre a pauta do evento. Os 9 países vão debater novos acordos, novas propostas de parcerias. Estamos aqui para dar o recado que do Congresso Nacional eles podem esperar a ratificação objetiva e o interesse do Brasil em aprofundar os laços sociais e econômicos com os países de língua portuguesa. Os ministros também falaram sobre o cenário pós-pandêmico, transformação digital, mudanças climáticas e globalização. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia também gerou preocupações quanto à escassez de alimentos e à elevação de preços de insumos da cadeia alimentar. Os participantes também abordaram o intercâmbio cultural das nações de língua portuguesa, questões político-diplomáticas e direitos humanos. Os ministros integrantes da CPLP reafirmaram o compromisso com a democracia, com a imunização contra a Covid-19 e com a busca de soluções pacíficas para todos os conflitos. Já é possível comprar ações da Eletrobras com o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O valor mínimo é de R$ 200 e o trabalhador poderá investir até 50% do saldo do FGTS no negócio. Os trabalhadores com carteira assinada vão poder manifestar interesse na compra de ações da Eletrobras com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O prazo para reservar as ações da companhia estatal, que passa por processo de privatização, vai até o dia 8. A operação não representa a compra efetiva das ações, que vai acontecer somente quando for realizado o leilão da companhia elétrica. Mas o procedimento é necessário para confirmar o interesse pelas ações da estatal. Com a privatização, o governo federal quer reduzir a participação na Eletrobras de 72% para no máximo 45%. O trabalhador pode usar um limite de até a metade do saldo da conta do Fundo de Garantia para o investimento. No caso do empregado ter mais de uma conta no FGTS, ele pode usar até 50% do saldo de cada uma na aplicação. O investidor deve ficar atento aos riscos da operação. Como o mercado de ações é variável, os papéis da Eletrobras estarão sujeitos a oscilações do mercado financeiro. O trabalhador deve observar a evolução dos papéis a longo prazo. O investimento tem o prazo mínimo de 1 ano. O pedido de reserva deve ser feito diretamente nas páginas de bancos e de corretoras que mantêm fundos mútuos de privatização ligados ao FGTS. E terminou hoje o prazo para aderir ao parcelamento especial do Simples. O programa pretende ajudar pequenos negócios afetados pela pandemia de Covid-19.
As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais devem se apressar para pedir adesão ao programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, o RELP. O programa permite que os empresários que tiveram seus negócios afetados pela pandemia de Covid-19 renegociem suas dívidas em até 15 anos. Todas as dívidas apuradas pelo Simples Nacional até o último mês de fevereiro podem ser parceladas. A adesão pode ser feita pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal, o EICAC, ou pelo portal do Simples Nacional. Os acordos de renegociação de dívidas prevêem descontos de até 90% nas multas e nos juros de mora e de até 100% dos encargos legais. Também deve ter desconto na parcela de entrada proporcional à perda de faturamento. Quem foi mais afetado pagará menos. As buscas em Pernambuco foram encerradas depois que o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo da última vítima desaparecida. O total de óbitos subiu para 128 e o número de pessoas desabrigadas passa de 9.000 após as chuvas. A maioria das vítimas morreu soterrada em deslizamentos de barreiras no Grande Recife. O corpo de uma mulher de 43 anos que estava desaparecida foi encontrado nesta sexta-feira em Camaragibe. As buscas eram feitas com a ajuda de cães farejadores. O desastre deixou 9.300 pessoas desabrigadas, que estão alojadas em 111 instituições de 27 municípios. No total, 51 cidades de Pernambuco tiveram algum tipo de prejuízo em consequência da chuva e 31 decretaram estado de emergência. 14 foram cadastradas no Sistema Integrado de Informações de Desastres e estão aptas a receber recursos de recuperação de danos provocados pelo temporal. A situação no estado pode ainda piorar, já que a previsão do tempo para os próximos dias é de chuva. A cidade de São Paulo e outros municípios paulistas já aplicam a 5ª dose da vacina contra a Covid em idosos com baixa imunidade. O Ministério da Saúde anunciou que também vai liberar a 4ª dose da vacina a quem tem 50 anos ou mais. A 3ª dose de reforço é restrita para maiores de 60 anos, imunodeprimidos e que receberam a 2ª dose adicional há mais de 4 meses. Para a aplicação, é necessário apresentar documento de identificação, comprovante de vacinação físico ou digital e um comprovante da condição de risco. A comprovação da imunossupressão pode ser feita por meio de receitas médicas ou relatórios físicos ou digitais com carimbo do médico e emitidos há menos de 2 anos. A dose de reforço pode ser aplicada após 4 meses do recebimento da última dose. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que vai liberar nos próximos dias a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 a todos que tiverem mais de 50 anos e a profissionais da saúde. De acordo com ele, o país tem vacina suficiente para avançar no 2º reforço para esta faixa etária. A ampliação da 4ª dose para novos públicos segue o que já vem sendo adotado por algumas localidades, como o estado do Mato Grosso do Sul, o Distrito Federal e a Prefeitura de Manaus. Em Teresina, o cronograma é ainda mais acelerado, prevendo imunização com a 4ª dose para pessoas acima de 40 anos. E o Ministério da Saúde prorrogou até o dia 24 a campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo para os grupos prioritários. O restante da população poderá receber vacina a partir do dia 25 de julho. Hoje é o 100º dia da guerra na Ucrânia e o conflito armado não dá sinais de estar perto do fim. Na capital Kiev, que deixou de ser foco de Moscou, os ucranianos tentam manter as esperanças e pedem que os países aliados não parem de enviar ajuda. Há 100 dias, os ucranianos convivem com o pesadelo da guerra. Os que permaneceram em áreas que estão sob controle de Kiev, assim como a capital, tentam manter a esperança em dias melhores, mas a rotina é completamente afetada pelo conflito. É muito difícil emocionalmente, é muito difícil se concentrar em outra coisa que não seja a guerra, e é muito difícil estudar nessas circunstâncias. Nas ruas, todos parecem ter histórias para contar sobre pessoas próximas que não resistiram à guerra. Meu marido defendeu Kiev e agora está servindo na região de Mykolaiv. Uma prima do meu marido é de Mariupol. Os filhos sobreviveram, mas ela e o marido morreram.
Desde o começo do conflito, a Ucrânia vem recebendo ajuda militar e financeira de vários países, assim como a imposição de duras sanções contra a Rússia, em uma tentativa de parar a ofensiva ordenada pelo presidente Vladimir Putin. Mas com o passar do tempo, muitos temem que esse apoio fundamental seja deixado de lado. Acho que a guerra vai durar bastante e não vai acabar tão cedo. De acordo com a minha previsão, vai durar pelo menos mais 6 meses. Vai depender do fornecimento de armas para nós, do espírito de nossos soldados e também das sanções. A Ucrânia acumula mortes de civis e militares, destruição e um deslocamento sem precedentes da população. Mesmo assim, durante o conflito que se estende há mais tempo do que gostariam, os ucranianos se esforçam para manter a esperança. Em todo caso, esta guerra não é eterna. A verdade está conosco, o que significa que teremos a vitória. É uma questão de tempo. E a União Europeia decidiu adotar um novo pacote de sanções contra a Rússia. As medidas foram anunciadas hoje. As novas medidas foram anunciadas depois de semanas de intensas negociações com a Hungria. O pacote removeu o maior banco russo do sistema interbancário SWIFT, peça essencial para processar pagamentos e transferências internacionais. Houve crescimento na lista de entidades e autoridades sancionadas, com destaque para o porta-voz do Kremlin e a ex-ginasta Alina Kabaeva, que tem uma suposta proximidade com o líder russo Vladimir Putin. A proposta original da Comissão Europeia estabelecia um embargo total das compras europeias de petróleo russo até o fim deste ano. Mas a ideia foi frustrada pela forte oposição da Hungria, que temia pela sua segurança energética. A Ucrânia tem pressionado para que o bloco também adote um embargo ao gás da Rússia, mas a possibilidade é impensável no momento devido ao alto nível de dependência da indústria da União Europeia. E você vai ver ainda nessa edição, a produção industrial aumentou pelo 3º mês consecutivo, mas segue abaixo do nível pré-pandemia. E ainda, você vai saber mais sobre um procedimento estético que está fazendo a cabeça dos brasileiros. É a harmonização facial. Os detalhes em instantes. Até já! Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Sexta-feira e o Rio de Janeiro com muitas informações. Vamos começar com uma resolução da Polícia Militar que autoriza PMs reformados a manterem a posse do armamento. Uma resolução da Polícia Militar do Rio permite que policiais da reserva remunerada possam manter uma pistola, 3 carregadores e até 50 munições. O porta-voz da PM, Tenente Coronel Ivan Blas, confirmou que os policiais poderão utilizar as armas para fazer serviços particulares de segurança fora da corporação. Para manter a arma após a aposentadoria, o PM deverá residir no estado do Rio de Janeiro, não apresentar qualquer impedimento médico, psicológico ou psiquiátrico, nem restrição administrativa ou judicial, e não estar submetido a processo administrativo, disciplinar ou criminal doloso. E também não está cumprindo pena de restrição de liberdade. Além disso, ele não poderá emprestar a terceiros nem alterar as características do armamento. A cada 4 anos, o policial da reserva será convocado por uma divisão de veteranos e pensionistas da Secretaria para a fiscalização e instrução de armamento e tiro. Vamos falar de saúde. O aumento de casos da Covid-19 fez os fluminenses retomar o uso das máscaras. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, recomendou que grupos prioritários, como pessoas com comorbidades, idosos e estudantes, utilizem máscara por conta de um aumento no número de casos nas últimas 2 semanas. Paes deixou claro que não se trata de uma imposição, uma vez que o número de óbitos não aumentou. O prefeito também fez um apelo para que as pessoas tomem a vacina. Só este ano foram registrados mais casos da Covid que no ano passado e em 2020. Em 2022, o Rio registrou 462 mil. Ano passado, foram 307 mil. Em 2020,
foram 221 mil registros de Covid. E para combater a Covid, vamos saber como andam as vacinas. O aumento de casos da Covid no Rio de Janeiro, a Prefeitura divulgou que pessoas com mais de 50 anos já podem receber a segunda dose de reforço contra a Covid-19 e completar o esquema vacinal. O adiantamento da aplicação da dose é por conta da cobertura vacinal estar insuficiente. Apenas 46% de idosos e 66% dos fluminenses com 18 anos ou mais tomaram a segunda dose de reforço. E cerca de 1.200.000 pessoas estão com alguma dose contra a doença em atraso. Essa decisão foi tomada após o Rio registrar uma alta nos casos da Covid-19. Maria Alice, temos que ficar atentos. Eu fico por aqui. Um ótimo fim de semana a todos e até segunda. Muito obrigada, Anderson, pelas informações e um ótimo fim de semana para você também. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar operou em queda nesta sexta-feira após passar parte da manhã em alta e superar os R$ 4,80. O mercado segue de olho em dados sobre a produção industrial brasileira e o desemprego nos Estados Unidos. A moeda norte-americana caiu 0,20% e encerrou o dia cotada a R$ 4,778 na venda. O Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda nesta sexta-feira, também aí após a divulgação de dados sobre a produção industrial aqui no país e o desemprego nos Estados Unidos. O Ibovespa encerrou o dia em queda de 1,15% a 111.102 pontos. E olha só, a produção industrial aumentou pelo terceiro mês consecutivo, mas segue abaixo do nível pré-pandemia. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. A alta em abril foi de 0,1%. Essa é a terceira variação positiva consecutiva do setor, que também cresceu nos 2 meses anteriores. Só que em janeiro a queda foi de 1,9% e no ano a indústria acumula perda de 3,4%. Sobre os fatores que justificam essa menor intensidade do ritmo da produção industrial, eu conversei com o André Macedo, gerente responsável pela pesquisa industrial mensal divulgada pelo IBGE. Acompanhe. Muito desse comportamento negativo do setor industrial no ano, como a gente pode ver no índice acumulado no ano, em que o setor industrial, nesses 4 primeiros meses de 2022, tem um recuo de 3,4%, ele está diretamente relacionado com fatores que atacam diretamente o ritmo da produção industrial, como o encarecimento dos custos de produção, o desabastecimento de matérias-primas, insumos para a produção do bem final, e também pelo lado da demanda doméstica, a gente observa também efeitos negativos, como, por exemplo, inflação em patamares mais elevados, o que reduz a renda disponível das famílias, a taxa de juros em elevação, que encarece as condições do crédito, e até mesmo no mercado de trabalho, em que a gente observa algum grau de melhora, de recuperação, ainda assim, sob a perspectiva da massa de rendimentos, essa não mostra avanço, inclusive ela fica aquém de anos anteriores. Então, esses fatores em conjunto, eles atuam muito para que a gente possa entender um setor industrial que ainda está 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, e essa leitura também de um ano que ele está 3,4% abaixo do mesmo período do ano anterior. Então, são pontos importantes a serem levados em consideração para entender o setor industrial neste momento. Bem, e de volta ao resultado positivo do mês de abril, é importante destacar que das 26 atividades industriais investigadas pelo IBGE, 16 registraram alta frente a março. Em especial, a atividade de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, seguida pelos setores de bebidas e outros produtos químicos. E entre as atividades em queda no período, se destacam os produtos alimentícios e de veículos automotores. E vamos ver agora como fica a previsão do tempo para o fim de semana em todo o país. Neste sábado, os ventos que sopram do mar ainda deixam um tempo muito instável em todo o litoral do sudeste do Brasil. Tem previsão de chuva em vários momentos e o céu fica com mais nebulosidade na região do Vale do Ribeira, litoral sul e norte de São Paulo, grande parte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
Pontualmente, a chuva pode vir com forte intensidade, principalmente entre a madrugada e a manhã do sábado. Chove de forma isolada na região da Zona da Mata Mineira, mas em grande parte do estado de Minas Gerais, o tempo firme ainda predomina. Atenção para os baixos índices de umidade do ar no noroeste mineiro, que podem ficar inferiores a 30% nas horas mais quentes do dia. Venta bastante ao longo do dia no interior paulista, com rajadas de até 50 km por hora. O mar ainda continua agitado desde o litoral de São Paulo até o Rio de Janeiro. As temperaturas não sobem muito na capital paulista, máxima de 20 graus. Em Vitória, máxima de 23 graus, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com máxima também de 23 graus. E agora nós vamos falar de um procedimento estético que está fazendo a cabeça dos brasileiros. É a harmonização facial. O sucesso do processo que transforma a face se deve às intervenções menos invasivas e com custos mais baixos do que as cirurgias plásticas. Ela conquistou os brasileiros. A cada dia fica mais popular entre anônimos e famosos. O antes e depois das celebridades é destaque na mídia e alguns resultados impressionam. Mas você sabe o que é harmonização facial? Bem, na verdade é um conjunto de técnicas que visa oferecer um equilíbrio estético à face. E para entender melhor como tudo isso funciona, hoje nós estamos nesta clínica especializada, aqui na Zona Sul de São Paulo. O procedimento feito aqui é a harmonização orofacial, realizada por um cirurgião dentista. A vertente da profissão, que ganha cada vez mais força. Eu mesmo leciono, sou professor, coordenador da especialização em harmonização orofacial no Brasil todo. Eu tenho mais de 500 alunos mensais, no qual eu estou capacitando esses alunos para se tornarem especialistas, que são futuros profissionais que vão praticar nessa área. Então, é uma área que está muito crescente no Brasil e o dentista está chamando a atenção. Esse é o profissional que dá confiança a pacientes como a Carol, que aos 25 anos já passou por várias intervenções. Já fiz a boca, já fiz o bigode, já dei uma levantada, uma arqueada na sobrancelha. Fiz a mandíbula para dar uma marcada. Por questões pessoais, Carol conta que vive viajando por países da Europa e Estados Unidos, mas sempre espera o retorno a São Paulo para fazer os retoques necessários ou novos procedimentos. Eu acho que o mercado aqui de estética está muito avançado e os profissionais também, eu já tenho um pouco de indicação e eu confio mais, com certeza. Eu acho que evoluiu muito o mercado de estético aqui. 3 anos atrás, quando ela começou a frequentar esse tipo de clínica, a ideia era seguir um padrão. Todo mundo tem uma referência de beleza, de a modelo, com aquele rosto, com aquela pele, com aqueles traços. Então, acho que muitas meninas, assim, muitas pessoas, mulheres, procuram isso hoje em dia, mais referências, sabe? Mas hoje ela sabe que é preciso ter cuidado, porque cada rosto é singular, assim como o atendimento e o procedimento a ser feito em cada pessoa. Cada um tem seu processo de envelhecimento, cada um tem seu desejo, a sua expectativa, tipo de pele, vai sofrer interferência de tudo, interferência genética, uma série de fatores aí estão envolvidos, só vindo aqui para saber mesmo, tem que ser muito personalizado esse tipo de tratamento. Para chegar ao equilíbrio de cada rosto, são várias as intervenções realizadas, como preenchimento labial, rinomodelação, bichectomia, redução de papada e muito mais. E na comparação com a cirurgia plástica, os valores são mais acessíveis, mas as intervenções precisam de retoques periódicos. Lembrando que o processo de envelhecimento continua e, além disso, também, de cada caso ser um caso,
tem que ser um tratamento, nada vai ser imediato. A pessoa chegou aqui, sofreu aquele processo durante 40, 50 anos, não vai ser resolvido numa única aplicação, numa única consulta. Isso é muito difícil. A gente consegue melhorar? Consegue. Mas, infelizmente, a internet, as pessoas imaginam algum resultado da harmonização facial muito num toque de mágica, e não é bem assim. Só que nem todo o resultado agrada. A boa notícia é que dá para voltar atrás, mas depende do produto utilizado. O ácido hialurônico é um preenchedor que a gente consegue reverter. O cantor Lucas Luco, por exemplo, reverteu o procedimento porque estranhou o resultado. Nas redes sociais, ele se declarou satisfeito por ter voltado a se reconhecer depois que o rosto voltou ao normal. É importante tomar cuidado, ir com calma, fazer alterações sem mudar a essência e, claro, buscar uma clínica especializada com profissionais qualificados. Mais do que estética, segundo o dentista, a harmonização facial chega para transformar também o interior das pessoas. Está até relacionado até à saúde, né? O bem-estar psicológico do paciente, né? Da população de uma maneira geral. Então a harmonização não é só para deixar mais bonito, mas também para deixar mentalmente mais saudável. É isso aí, lembrando que o excesso sempre prejudica, né? Às vezes menos também é mais. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Até segunda-feira. Tchau.